Porque o trauma não é uma coisa que ficou na sua memória. Ele é uma marca, ele é uma coisa que você traz hoje, tá aqui, hoje, no seu dia a dia, na sua infelicidade, na sua angústia. Existem aí cicatrizes, ou às vezes existem feridas que não cicatrizaram, que não fecharam, porque elas te remetem a essa situação do trauma. Então a gente tem que mergulhar nesse local de dor e buscar a raiz dessa planta parasita que precisa ser arrancada. Planta parasita que fica aí, sugando a sua energia, drenando a energia que você pode estar empregando nesse momento no seu presente. E isso não é privilégio de poucos. Pessoas que hoje em dia a gente chama, por exemplo, pessoas difíceis, pessoas que têm vícios, que às vezes são muito fechadas, todas elas enfrentam em algum nível esse tipo de dificuldade que a gente chama de trauma, porque elas foram marcadas na vida delas em algum momento. E aí tem os níveis de trauma, porque para algumas pessoas não precisa ter acontecido nada de grave com elas. Não é a gente dizer assim, é traumatizado porque passou por uma coisa horrorosa, não. São pequenas coisas do dia a dia, pequenas negligências que as pessoas sofrem durante a sua infância por parte dos adultos. Isso é suficiente para deixar essa marca chamada trauma. E algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Às vezes o mesmo acontecimento, o mesmo tratamento significou muito para uma pessoa e para outra isso já passou batido, aquilo não marcou. E a ciência hoje em dia, existe um braço da ciência que se chama psiconeuroimunologia. E ela estuda a interação entre o psicológico, o emocional, o neural, o imunológico. E não é que eles são associados, esses sistemas, não. Eles são uma coisa só. Seu sistema imunológico é seu sistema emocional. Seu sistema emocional é seu sistema nervoso. Seu sistema imunológico é seu sistema nervoso. Eles são uma coisa só. Por quê? Porque a função tanto do sistema imunológico quanto do sistema neural, emocional, é de barreira. É de deixar entrar aquilo que é bom, que é nutritivo, e conseguir afastar aquilo que não faz bem. Aquilo que vai te levar para um emocional, para uma situação orgânica, fisiológica, em que você vai ser perdedor, que você vai ser perdedora. Né? Quando, por exemplo, a gente reprime as nossas emoções, funções do hormônio e da defesa e da imunologia, essas funções também ficam alteradas. Existe uma perda do equilíbrio, do funcionamento normal entre essas funções dentro do corpo de uma pessoa que tem simplesmente o seu sistema emocional alterado. E aí, durante a infância, a gente precisa de 4 coisas essenciais. Primeiro, a gente precisa de aceitação incondicional. Muitas vezes, sem perceber, os pais eles estabelecem uma relação de troca emocional com os filhos, onde o amor e a aceitação parecem depender do comportamento deles. Então, tipo, quando o pai fala assim, olha, se você não fizer isso, o papai não vai gostar de você. Se você não fizer isso, o papai vai ficar triste. Quem aí nunca falou e com certeza nunca escutou esse tipo de expressão? Isso na cabeça de uma criança é grande. Na cabeça de um adulto ele tá ali querendo barganhar e resolver o problema dele rápido, de andamento da vida, mas para uma criança isso é muito forte. Então, a mensagem que a criança recebe é que o amor do meu pai precisa ser conquistado. Eu tenho que atender um padrão, eu tenho que atender um tipo de expectativa para poder ser digno desse amor. E isso gera uma profunda insegurança, profunda. E ao invés de se sentirem amadas pelo simples fato de existirem, elas internalizam essa ideia de que amor é uma coisa condicional. A criança, quando vem ao mundo como criança, ainda no seu completo despreparo e imaturidade, ela tem que se sentir amada incondicionalmente por quem ela é. E crescer com essa crença pode levar a uma vida adulta repleta de autoexigências, onde a pessoa vai sempre ficar se questionando se ela é boa o suficiente para ser amada e aceita. Segunda coisa, a criança precisa receber amor incondicional de múltiplos cuidadores. Então, para a criança entender a complexidade das relações de causa e efeito, não é natural. O que para a gente é tão automático, o adulto ele esquece de que existe um outro nível mental completamente, um outro universo, o universo infantil.
Ele não entende que se ele fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas os adultos já começam implantando isso na cabeça de uma criança, seja de 1 ano, seja de 2 anos. A criança fala papai, mamãe, o adulto acha que ela já vai entender. Ah, não, se acontecer, eu fizer isso, vai dar aquela outra coisa. A criança precisa de tempo, precisa de paciência, precisa, sobretudo, de um ambiente onde elas vão se sentir seguras para explorar e para aprender sobre o mundo e sobre as suas consequências. Esse é um aprendizado que acontece aí ao longo de 10 anos, até mais do que 10 anos. Então, aí entra a importância da criança ter uma rede de apoio formada por vários cuidadores amorosos, pais, avós, tios, professores. E aí isso vai criar esse ambiente de diferentes perspectivas e formas de amor e cuidado que se complementam. E aí a criança vai ter uma base sólida para o desenvolvimento emocional dela. Então, ela vai se sentir segura para errar, para aprender, para crescer. E às vezes ela vai, inclusive, perceber que se um cuidador se mostra irritado, sem paciência, tem um outro ali que é paciente, que é compreensivo. Então, ela consegue ter essa estrutura. Isso que dá estrutura para uma criança. Terceira coisa, super importante, a criança precisa de liberdade para experimentar e para expressar todas as emoções. Essa é uma das maiores necessidades de qualquer ser humano, e especialmente das crianças. Poder experimentar, poder expressar todas as emoções que fazem parte da natureza dela sem ser reprimida ou julgada por isso, é fundamental para uma criança. Aí, muitas vezes, os pais, os educadores, eles ficam muito preocupados em conter a birra, em conter os acessos de raiva, então, os momentos de tristeza. E eles acreditam que eles estão ensinando a criança a se comportar, quando eles estão ali querendo gerenciar essas emoções das crianças. Só que impedir a expressão emocional é ensinar qual é a mensagem que a criança recebe, aqui igual quando ela recebe que o pai só vai gostar dela se ela fizer o que o pai quer. Aqui ela recebe a mensagem de que essa emoção que ela está sentindo é errada. Ou então, essa emoção é perigosa. E aí, o que acontece com o adulto? Isso vai gerar um adulto que tem dificuldade em lidar com as próprias emoções, que vão reprimir seus sentimentos ou que se sentem culpa quando experimentam esse tipo de sentimento. Então, as crianças precisam de saber que é permitido sentir raiva, sentir medo, sentir alegria, tristeza, e que não tem nada de errado com isso. Quando elas recebem essa liberdade, elas aprendem a reconhecer, a nomear e a processar essas emoções de uma maneira saudável. Isso é que vai ajudar a criança a desenvolver a inteligência emocional, a famosa inteligência emocional que vai ser fundamental para a vida delas. E por último, as crianças precisam ter brincadeiras livres e espontâneas na natureza. Então, pisar na lama, brincar com terra, tomar chuva, brincar com água, pisar na grama, deitar na grama, explorar o meio ambiente à sua volta. É fundamental essa interação com o meio ambiente para uma criança. Fundamental, fundamental. E dito isso, aqui a gente já consegue imaginar o que pode ter acontecido com essas pessoas aí traumatizadas que você conhece e que você conhece dentro de você e reconhece também fora de você, né? Por que elas chegam com 30, 40, 50, 70, 80 anos com aquele mesmo comportamento padrão que elas não conseguem se livrar? Porque uma das definições de maldade, e isso eu aprendi na CNV, na comunicação não violenta, é que ser uma pessoa má é a maneira que a pessoa encontrou para expressar o sofrimento, porque ela não consegue cuidar do próprio sofrimento. E que sofrimento que é esse? Com certeza é um trauma, aquilo que marcou profundamente essa pessoa no seu passado. E como eu disse ali antes, o trauma é sobre qualquer sentimento que partiu seu coração, qualquer. Não precisa ser um evento catastrófico. Não precisa ter acontecido uma coisa terrível na vida dessas pessoas, nem na sua, nem na minha. Só precisa que os seus pais ou que os seus cuidadores, quando você era bem criança, só precisa que eles não tenham te dado atenção, que eles não tenham te escutado, que eles não te pegaram no colo, eles não tinham tempo para prestar atenção em você. E é isso mesmo. E aí você sabe o que aconteceu, né? Isso te desanimou profundamente. Isso causou a chamada ferida psíquica em você.
E aí, hoje em dia, onde é que está seu trauma? Onde que a gente olha para encontrar esse trauma? Não é bem nos pensamentos, é realmente no corpo. É ali que a gente encontra essas sensações que são intoleráveis, que a gente chama de pânico, de ansiedade, de dor, de tristeza. Pelo simples fato de ter faltado aquele olhar amoroso constante, repetidas vezes durante a infância. E essas emoções de desapontamento, de desamparo, elas vão se tornando intoleráveis à medida que a vida vai ficando mais dura, mais difícil, com mais pressões externas. Quanto mais a gente tem necessidade de se adequar aos padrões, de tudo da sociedade para a gente poder ser minimamente bem-sucedido. Porque os seres humanos, eles têm duas necessidades fundamentais que precisam ser supridas. Uma delas é o apego. Então, a gente fala muito em prática de desapego no yoga, mas só consegue se desapegar quem primeiro vivenciou esse tipo de apego. Todos nós nascemos nós nascemos precisando sermos compreendidos, estarmos em sintonia, sermos vistos e termos as nossas emoções recebidas e validadas. Essa é uma das necessidades essenciais das crianças. E isso é algo biológico antes de ser psicológico. Se você olhar no mundo animal, a mãe rato, quando os bebês ratos nascem, ela lambe os filhotes. E isso já foi demonstrado em laboratório, que esse lamber dos filhotes influencia o desenvolvimento cerebral deles. Um bebê prematuro, que precisa ficar em incubadora, eles descobriram que se você for lá, né, os profissionais, as enfermeiras, os médicos, os plantonistas acariciam as costas desses bebês por 10 minutos todos os dias, promove um desenvolvimento cerebral saudável. Então, o quanto é importante o toque. Toque, essa ação, ela é muito característica do som. Quando a gente escuta alguma coisa, é por um toque também. A audição funciona por toque. A pele, o tato também funciona por toque. Se você não foi tocado, se você não foi segurada, isso é uma privação profunda. E também o trauma não tem a ver com aquilo que fizeram comigo, mas como que eu fiquei dentro de mim. Com o que fizeram comigo, como que eu me senti. Cada pessoa tem um nível de sensibilidade, eu já falei isso antes. Então, pessoas mais sensíveis num ambiente não afetuoso, elas vão ser bem mais prejudicadas. Essa falta de apego, como disse o Dr. Gabor Maté, que é uma das maiores autoridades em trauma do mundo na atualidade, ele falou o seguinte, que essa ferida psíquica que fica dentro de nós, ela cria uma cicatriz. E, assim como toda cicatriz que a gente tem, é um local que fica rígido, ele fica sem sensibilidade. Não sei se essas últimas palavras fazem sentido para você, mas às vezes a gente tem partes emocionais dentro da gente que são desse jeito, elas ficam rígidas, elas ficam insensíveis. E o resultado é essa ferida emocional que a gente chama de trauma. E agora a outra necessidade que todos nós temos é de autenticidade. Na autenticidade, a gente precisa ter acesso às nossas sensações viscerais, que é sermos nós mesmos, conectados com os nossos sentimentos mais viscerais. Foram esses sentimentos que fizeram a gente sobreviver na natureza, onde a gente evoluiu há 15 mil anos atrás. Essa conexão consigo mesmo, para a gente poder saber quando é que a gente está seguro e quando é que a gente não está. Era essa sensação que dava para o ser humano pré-histórico, que vinha um animal, ele precisava correr, que estava pegando fogo, que ele tinha que sair correndo. Essa conexão, ela ajuda a gente a saber o que a gente quer realmente, o que a gente não quer. É uma sabedoria visceral que acontece aqui embaixo, na região das vísceras. E aqui faz a gente saber como dizer não quando a gente não quer algo e como dizer sim quando a gente quer algo. Isso é autenticidade. E esse desafio da autenticidade, ele resiste justamente em termos certeza dessas coisas, em oposição ao que é esperado de nós pelas outras pessoas. Então, quando uma criança não tem liberdade de dizer não, de demonstrar sua raiva, tudo isso vai sendo reprimido. E isso não significa em absoluto, veja bem o que eu vou dizer, você não frustrar o seu filho, você colocar limites, não tem nada a ver. O que eu estou falando aqui não é sobre isso.
Eu sei que tem muita gente que agora está pensando, mas eu tenho que pôr limite, eu tenho que educar. Não é isso que eu estou dizendo. Colocar limites, né? Não deixar que a criança coma o chocolate antes do almoço, não deixar ela fazer as coisas que vão colocar em risco a saúde dela, a segurança, o bem-estar geral dela. Isso é fundamental. Todo cuidador, todo pai, educador precisa dar isso para as crianças. Elas não têm essa noção no começo da vida. Mas, às vezes, as crianças têm crise de birra. Tudo bem, ela não vai fazer aquilo que você falou que ela não vai fazer, ela não vai ficar mais tempo brincando, ela não vai comer mais doce. Só que ela pode demonstrar a frustração dela. Porque se você não permite que ela sinta e que ela demonstre a maneira dela, a maneira da criança, a mensagem subliminar que ela recebe é de que ela não é aceita, com aquela emoção. Imagina a dificuldade que não deve ser uma criança tendo que reprimir a sua emoção. Imagina o sofrimento que não deve ser, muito maior do que o de apenas expressar um choro, uma birra. Ela ainda não sabe falar, ela não sabe raciocinar, ela não entende que tem o depois, que depois ela vai poder comer o doce, que depois ela vai poder voltar a brincar naquele lugar, né? Eu não sou criança há muito tempo, mas com certeza eu fui criada para ser uma garotinha bem comportada, para poder ser aceita, amada. Isso é uma coisa geracional. E isso é muito doloroso para a grande maioria das pessoas da minha geração e outras tantas milhões das gerações que se seguiram à minha. Então, né, essa conexão, esse reconhecimento desse cérebro visceral que se localiza nos intestinos, porque sabia que os intestinos eles possuem mais neuroquímicos do que o cérebro. Então, de várias maneiras, essas sensações intestinais, elas não são luxos. Elas são, na verdade, uma forma de conhecimento. O intestino, ele tem plena capacidade de processar os estímulos do ambiente, como se tivesse um cérebro aí. E depois tem um outro cérebro também aqui na região do coração. Ele é bem mais sutil. Se o cérebro visceral intestinal ele é ligado ao instinto de sobrevivência, o cérebro do coração cardíaco ele é ligado à intuição superior, aquela sabedoria que vem muito rápido, antes do raciocínio. E quando esse cérebro craniano aqui em cima ele está desvinculado desses outros dois, você pode ter todo tipo de lógica, de ciência, de tecnologia, mas você não vai ter acesso a essa sabedoria. Bom, e aí essa altura do campeonato você já pensa, eu não sou mais criança, tá bom, eu não recebi tanto afeto assim, minha autenticidade foi reprimida, né? Ou então até, nossa, eu vivi situações traumáticas muito dolorosas, como abusos, e agora? Como é que eu saio disso? Como é que eu saio dessa? Tem a parte em que você fala sobre o assunto, em que você resolve o lado dos seus pensamentos, e também não adianta achar, não, o tempo vai curar. O tempo não cura. Não cura. A ferida emocional, ela permanece ativa e dolorosa até que você atravesse um processo consciente, um trabalho consciente de cura. O tempo, ele pode, na verdade, solidificar o trauma. Ele torna o trauma mais difícil de ser acessado e ser tratado. E já a cura, ela requer aí uma reconciliação, uma reintegração do eu verdadeiro. E isso, o tempo sozinho, ele não vai proporcionar para ninguém. E por que foi que eu disse essas duas palavras? Reconciliação e reintegração. Vou te explicar. A essência do trauma é a desconexão. A pessoa traumatizada, ela é desconectada dela mesma. E nunca a cura desse trauma vai ser o desaparecimento dos sintomas. Não é igual uma doença física, que você vai lá e elimina o sintoma. Não, a cura do trauma, ela passa por uma aceitação, por uma integração do trauma. E aí pode parecer até irônico, mas a outra palavra super importante, talvez a palavra mais importante desse vídeo, mais essencial para a cura do trauma, implica justamente em deixar doer, em se deixar ferir. É sobre ser vulnerável. A etimologia dessa palavra vulnerável é isso que eu acabei de dizer. Deixar ferir. Deixa ferir. Deixa doer. As pessoas em geral, elas têm uma maneira muito padronizada de descarregar os sentimentos, as mágoas. Ela bate, a gente já precisa expressar, a gente já precisa pôr para fora,
porque a sensação é que vai ser insuportável ficar com tudo aquilo ali retido ali dentro. Só que não é que você vai ficar com aquilo tudo ali, não vai explodir, você só vai sentir esse sentimento, essa dor que ninguém quer sentir e que mal ela dá sinal de que vai invadir o corpo, a gente já precisa descarregar em alguém, como se essa fosse a maneira de se livrar desse sentimento. Só que não é assim, é preciso sentir. E na nossa sociedade, cada vez menos a gente tem tempo de sentir, a gente tem paciência, a gente tem estrutura para sentir a dor, para sentir a tristeza, para sentir a decepção. Se abrir esse sentimento, se olhar para ele, enfim, ficar vulnerável. Porque isso envolve desconforto, isso envolve incerteza. E é muito ruim sentir incerteza. E esse neurocientista holandês, que pesquisa o trauma há mais de 50 anos, o nome dele é Bessel van der Kolk, ele disse que a prática de yoga tem mudado a vida de várias pessoas que já perderam a esperança, que não acreditam que vão se livrar de seus traumas. E por que a prática de yoga tem esse poder? Porque na yoga, na sua prática dos exercícios, é um ambiente 100% controlado. É um momento que você está com roupas confortáveis, você está sem sapatos, pés no chão. Você vai se colocar nessa postura desconfortável, esquisita, que não é nada funcional, vai alongar algumas partes que vão doer. Estão acontecendo a todas as pessoas do mundo o tempo todo. Então a yoga ajuda as pessoas a se conterem, a experimentar seus corpos com segurança. Sentir, fundo no sentir mesmo. E no respirar enquanto se sente. E isso vai diminuindo esse medo de sentir. No trauma, a gente não quer sentir o que a gente sente, a gente não quer saber o que a gente sabe. E a prática de yoga vai trazer essa segurança, onde você vai se experimentar, mesmo que essa experiência não seja assim tão maravilhosa. Então você segura uma postura por 5 respirações, acha que não vai conseguir e aí consegue. Então, isso é uma permissão de fazer, de passar por coisas que você vai aguentar. Você vai conseguir encarar suas sensações. E existem aí várias pesquisas que mostraram que se você fizer yoga por 8 ou 12 semanas, as suas pontuações no teste do transtorno de estresse pós-traumático, elas diminuem. Acontece esse aumento grande de autoexperiência sensorial. E que o estudo mostrou é que quando as pessoas fazem yoga, elas ficam mais abertas para estar com outras pessoas, elas ficam menos assustadas de estarem com outras pessoas e menos assustadas consigo mesmas, acima de tudo. Isso era o que eu tinha para dizer hoje para você sobre o trauma. Essa aqui que eu apresentei para você agora foi uma prática minha pessoal, diária, que eu faço. E se você quiser saber como funcionam as minhas aulas, me manda uma mensagem, pode fazer um comentário aqui. Meu Instagram tá ali embaixo, você pode me mandar uma mensagem lá no meu Instagram. Então tudo de bom para vocês, namastê e até a próxima.